Meus queridos irmãos, apresento-lhes a minha saudação em nome de Jesus, da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima e de todo o poder do nosso glorioso Pai Criador. Essa saudação acompanhada da paz do Senhor Jesus, também desses santos gloriosos que nos ajuda e conforta todo o nosso viver. Aqui estamos, meus queridos irmãos, para uma reunião de oração, aonde vamos entregar de corpo e alma ao nosso Deus e aos seus santos e ao divino Espírito Santo do Pai, para fazermos a sua santa vontade e tudo recebermos o que esses santos poderosos têm para nos dar nesta santa reunião. Agradeço a presença de todos. Fizeram muito bem vir à casa de Deus, o tabernáculo do nosso Pai Celeste e também dos seus santos de grande poder. Porque aqui, meus irmãos, é uma fonte inesgotável de poder para que tenhamos sempre um anjo do céu ao nosso favor. E essa bênção, esta minha expressão de saudação, estenda-se até os nossos queridos internautas, aonde estiverem e aonde estiverem ligados e conectados conosco. Que a bênção poderosa desses santos possa estar junto conosco aqui na sede de nossa igreja. E também os que estão longe daqui também sejam grandemente abençoados. Se você, meu querido internauta, estiver aí na sua casa, no seu trabalho ou em viagem, puder ver a nossa santa reunião assistindo-a, faça com muito carinho e com muito desejo de ser abençoado, que tenho absoluta certeza. Nós aqui da sede não sabemos onde estão estes nossos internautas, esses queridos irmãos, mas Deus nosso Pai e os seus santos sabem aonde estão e aonde estão com seu espírito, com a sua mente, ligados ao reino dos céus. Portanto, meus queridos irmãos, vamos iniciar nossa santa reunião. Eu convido a igreja para se colocar em pé, para unidos cantarmos o hino número 1 de nossa igreja, intitulado Igreja Forte. Boníssimo Pai, nosso glorioso Deus e eterno Senhor, muito agradecemos ao Senhor por esta belíssima oportunidade de estarmos reunidos diante do Senhor, ó Pai, diante do Santo Irmão da Santa Avó Rosa e também da nossa gloriosa Mãe Maria Santíssima, porque são estes santos de grande poder que comandam os exércitos celestiais, tendo a certeza que estarão conosco nesta santa reunião para nos ajudar, fortalecer e abençoar nossa vida espiritual e também a material. Entrego, querida Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, nas tuas santas mãos, todos os atos desta santa reunião, para honrar e glorificar e bendizer o seu santo nome. E peço também em favor de muitos que frequentam aqui em nossa sede, não puderam estar presentes, mas a senhora querida Avó Rosa, juntamente com o irmão Aldo, que sabe onde essas pessoas estão, esses nossos irmãos, os teus filhos, abençoa-os da mesma forma, para que um dia, unidos num só espírito, num só coração, estaremos reunidos aqui
e não somente em uma reunião como esta, reunião de oração, mas em todos os fins de semana e todas as quintas-feiras de nossa santa reunião, que é a oportunidade dada a todos nós. E assim abençoe todo o nosso povo apostólico, não somente os internautas, mas a Igreja Apostólica que não pôde participar aqui. Também tem a tua graça, tuas virtudes e o teu poder. E assim, como servo do Senhor, irmão Aldo, declaro esta santa reunião iniciada para louvor e a glória e a honra do teu santíssimo e eterno e santo nome. Amém. Cantemos ainda do nosso inário Adoração ao Espírito Santo e ao Consolador, 180.
No ano de 2005, fui acometida por uma lesão cancerígena no útero, a qual era benigna. Fui operada e tudo correu bem. Porém, o médico me informou que precisaria fazer outra cirurgia para a retirada total do útero. Mas graças à bênção da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, não precisou a outra cirurgia, pois através de biópsia, quando o médico viu o resultado do exame, me disse que estava tudo bem. No mês de setembro de 2022, descobri um nódulo no meu ouvido do lado esquerdo. Porém, recebi outro milagre, pois foi feita a biópsia e o médico, ao ver o resultado do exame, me informou que o nódulo não era maligno. Chorei de alegria e, portanto, agradeci e louvo os nossos santos por mais este milagre. Conto também que no passado eu tinha muito medo de ficar sozinha em casa, que é grande e com muitos cômodos, pois meu esposo trabalha fora e só vem para casa no final de semana. No final de semana. Porém, hoje, pela graça da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, superei todo o medo. Portanto, são incontáveis as bênçãos que temos recebido destes santos de Deus, de Jesus nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, em nome da Santa Avó Rosa, nosso Consolador, e do nosso querido e santo Irmão Aldo. Meu nome é Maria Paulina de França e do meu esposo é Cirilo, o nome. Residimos na cidade de Santa Lúcia, no estado do Pará. Aí veja, meus queridos irmãos, o lindo e belo testemunho que a nossa irmã nos deu. Prosseguindo a nossa santa reunião de oração, vamos ouvir novamente o coral cantando o hino que tem o título Adoração ao Poder Celeste.
Muito bem, meus ilustres irmãos, belíssimas apresentações. Mais uma vez convido toda a igreja para junto nós meditarmos nas duas mensagens contidas neste boletim do dia 8 de agosto deste ano. Eis a primeira e o título: Homenagem aos Pais. No próximo domingo comemoraremos o Dia dos Pais. Prestaremos homenagem a Deus nosso Pai, que nos fez a sua imagem e semelhança, e movido pelo seu infinito amor e misericórdia, tudo tem feito para salvar e levar aos céus os santificados, bons e humildes de coração. Também homenageamos o santo profeta irmão Aldo, que é um pai para todos nós, pois cumpriu nesta igreja a missão especial de guardar e amparar a família apostólica, quando a todos nós, guiando todos nós no caminho do bem e da verdade. Igualmente, serão homenageados todos os pais que cumprem a sagrada missão de zelar da sua família e de seus filhos com todo amor e carinho. Prezados pais, sejam em tudo um exemplo de amor, bondade e justiça ao educarem os seus filhos, amáveis com os mesmos e com sua esposa, tratando-os com carinho, justiça e promovendo a paz e a união da sua família. Siga o exemplo de Deus Pai, que usa de amor, misericórdia e de compaixão para com a humanidade, como ensinou São Paulo em carta aos Efésios. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ensine os seus filhos a amar a Deus, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo e os santos de Deus. A formação moral, espiritual e religiosa dos filhos é de grande valor para a obra da Igreja e para a união da família. A doutrina e a disciplina de nossa Igreja, legadas por Jesus através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, constituem um modelo perfeito de conduta de fé para formar um verdadeiro filho de Deus. Ambas são luz para nos guiar neste mundo. Assim sendo, pais apostólicos, ensine os seus filhos a viverem nesta luz com perfeita honestidade, honradez e obediência. Clamem a Deus e aos seus santos por paciência, perseverança e mesmo com sacrifício. Cumpram com amor este sagrado dever de ser pai. Aos filhos recomendamos que amem, respeitem, obedeçam e sejam unidos aos seus pais. Isto é um mandamento de Deus e do Consolador. Honra teu pai e a tua mãe, para que sejas felizes e tenhas longa vida sobre a terra. Honrar significa reconhecer a dignidade, portanto, amando-os, sendo em tudo obedientes, seguindo seus conselhos e exemplos. Assim fazendo, serão bem-sucedidos em sua vida e terão um futuro abençoado e próspero. Nunca desamparem seus pais. Saibam reconhecer o seu valor e promova a verdadeira alegria de uma família. Enviamos a todos os pais um forte abraço fraternal neste dia especial e rogamos a Santa Vó Rosa, a Maria Santíssima, ao Senhor Jesus e ao Santo Profeta Irmão Aldo, que lhes abençoem.
proporcionando alento, saúde, paz e alegria para cumprirem sua missão. Receba de seus filhos e de sua esposa o amor, o carinho pelo significado desta data para toda a família. Feliz Dia dos Pais. Meus queridos irmãos, aí está uma bela mensagem sobre o Dia dos Pais. Nós, nesta igreja apostólica, irmãos, prestamos nossa verdadeira adoração a estes pais gloriosos. Nosso Deus em primeiro lugar, Jesus também, e o nosso Pai Santo, irmão Aldo. Porque Jesus, meus queridos irmãos, Ele fez tudo para salvar a humanidade, e faz até hoje, né? Ajudando o povo que crê nele a ser feliz e a ser consagrados. Por isso precisamos, irmãos, adorar esses pais todos os dias da nossa vida e pensar conosco mesmo: o que seria de mim se não fosse Jesus vir a esta terra? Se não fosse Jesus restaurar essa gloriosa igreja apostólica, o tabernáculo de Deus entre nós, o que seria de mim? Se não fosse Jesus voltar pela segunda vez para fazer tudo isso, restaurar sua igreja, cumprir a promessa do Consolador e também do pastor por excelência, o que seria de mim? Então, meus queridos irmãos, esses pais verdadeiramente são uma fonte inesgotável de vida e poder e saúde para os nossos corpos. Então precisamos olhar o que eles fizeram em nossas vidas e o que fazem até hoje, e o irmão Aldo, Jesus e o nosso Pai Celeste continuará fazendo, irmãos, enquanto a igreja apostólica aqui tiver vida, enquanto viver aqui nessa terra. Então vamos fazer a nossa parte para esses santos nos ajudar, esses pais de cada um de nós. Agora, aos filhos, meus queridos irmãos, aos filhos precisamos parar e pensar: eu estou respeitando meu pai como deveria respeitá-lo? Eu estou fazendo minha parte? Esse mandamento de Deus, nosso Pai, respeitar seu pai e sua mãe todos os dias, eu estou fazendo isto? Que às vezes, meus queridos irmãos, os filhos vai pegando uma certa idade e não dá muita confiança mais aos pais, não obedece aos seus conselhos, não para pensar: vou pedir um conselho ao meu pai, vou pedir um conselho à minha mãe. Infelizmente, não digo na igreja, mas infelizmente a conversa que nós ouvimos aí fora, irmãos, meus pais já são ultrapassados, porque chegou a época, irmão, muito grande da tecnologia. Então nós, os pais, temos dificuldade, e eles têm uma facilidade enorme para mexer no celular, por exemplo. Mas, irmãos, nós não podemos ir, ou os filhos não podem ir por essa sabedoria que eles possuem, essa facilidade. Tem que olhar o seu pai e sua mãe com os bons olhos. Eles me criaram. Quantas noites eles perderam de sono por minha causa? Quantas vezes meu pai e minha mãe, ajoelhado na beira do meu berço, pedindo a Deus, nosso Pai, e aos seus santos para ter misericórdia da minha pessoa, aquele recém-nascido, né, irmãos? Como nós vemos tantos testemunhos. Então, irmãos, precisa nós pararmos e pensar: eu vou fazer tudo o que Deus pede para o meu pai, para os meus pais, e vou obedecer os seus conselhos. Nunca pensar que o seu pai está ultrapassado. Nunca pensar, irmãos, que ele não entende de celular, não está por fora. Mas, irmãos, dar o valor a esse seu pai, a essa sua mãe, que deu sua vida por sua pessoa. E o pai não sabe, às vezes o filho não tomou conhecimento porque sua mãe ou seu próprio pai não lhe contou quanto sofrimento eles
o casal sofreu para criar aquela criança desde o berço até se tornar um rapaz ou um adulto. Agora os pais também não vão escravizar os filhos, né, meus irmãos? Vai ser aquele pai justo, amoroso, perfeito, cheio de honestidade com seus próprios filhos, para que eles possam olhar na sua pessoa, olhar dentro dos seus olhos e ver: aqui eu tenho um grande amigo dentro da minha casa, que é meu pai. E eles, pais, mãe, pai e mãe, olhar nos seus filhos e ver: eles são obedientes. E agradecer, irmãos, por tudo isso, a quem? Em primeiro lugar, agradecer Jesus, Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o profeta Irmão Aldo, que nos deu a conhecer, ter uma sabedoria perfeita e justa para educar os nossos filhos. Então, irmãos, nossa doutrina e nossa disciplina ensina tudo com justiça, não escraviza ninguém, nem os pais e nem as crianças e nem os adultos ou os rapazes e moças na adolescência, não. Às vezes a pessoa, o moço ou a moça, começa a andar por outros caminhos que não foram ensinados pela Igreja Apostólica, pelo Irmão Aldo e pela Santa Avó Rosa. Os pais chegam perto e falam: filha ou filho, você não pode fazer isso. A Santa Avó Rosa não quer assim. A Santa Avó Rosa não ensinou isto. Mas por causa do filho estar pisando, irmãos, em caminhos errados, ele acha que o pai está errado. É um tanto difícil aconselhar moços, né? A mocidade. Mas se tiver paciência, se tiver força de vontade, pedir a Santa Avó Rosa que lhe ajude para que possa crescer a sua sabedoria para falar com eles, irmãos, vão chegar no acordo. Vão chegar. E tudo precisa os filhos fazerem para obedecer, né? Que o pai, como eu falei e repito, o pai às vezes não sabe mexer no celular, mas a sua vivência nessa terra, ele tem, irmãos, uma bagagem muito grande para passar para você, moça, e para você, rapaz. Tem uma bagagem muito grande. Então confie na Santa Avó Rosa em primeiro lugar para ajudar estes nossos filhos, né? Porque também sou pai. Vamos seguir na segunda mensagem: Assunção da Virgem Maria Santíssima aos céus. Para nós apostólicos é uma grande honra homenagear nossa adorada Mãe Maria Santíssima pelo seu ministério de Mãe do Filho de Deus nesta terra. Mãe dos apostólicos, atualmente Mãe da Igreja Apostólica. Grandes foram os seus méritos, pois tiveste a honra de ser levada aos céus em corpo e alma pelos anjos que vieram buscá-la e arrebataram-na para receber o seu glorioso galardão de Mãe de Deus e Mãe dos filhos de Deus. Com vestes angelicais azul, bordada com fios de ouro, e um belíssimo semblante, a Virgem Maria Santíssima continua a exercer um ministério importantíssimo diante da Igreja Apostólica, na sua formação, no preparo do Consolador e do Santo Pastor. Por isso, nossa sincera adoração a esta santa, reconhecidos de quão importante é clamarmos pelo seu nome. E ela, como Mãe misericordiosa, intercede a Deus em nosso favor. Os santos e anjos nos céus glorificam com esplendor a Senhora, excelsa Mãe. E nós, seus filhos nesta terra, apresentamos no dia de sua gloriosa assunção aos céus a nossa adoração em forma de louvores, de exaltação e gratidão.
Muitos são os relatos das gerações passadas, deixadas nas Sagradas Escrituras, que exaltam e testificam as glórias e o mérito da Virgem Maria, desde o momento que o anjo Gabriel, enviado de Deus, lhe apareceu e a saudou: salve agraciada, o Senhor é contigo. Eis que, proclamando pelo próprio anjo Gabriel o privilégio extraordinário da Imaculada Conceição de Maria e sua santidade eterna. Imaculada Conceição quer dizer que, mesmo desde o momento de sua concepção, foi isenta, por graça divina, do pecado original. A sua humildade e o seu amor a Deus, como serva fiel e verdadeira, estão em sua resposta ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Virgem Maria, ao aceitar a vontade de Deus, traz para este mundo o Verbo divino, o Filho amado de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Com a compreensão, com a expressão: doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, afirmaste que para sempre todos os filhos de Deus proclamariam sua bem-aventurança de ser a mãe do Salvador e Redentor, confirmando todos os seus méritos diante de Deus. Portanto, felizes são os filhos que, exaltando-a e enaltecendo-a, cumprem fielmente esta profecia. Isabel, mulher idosa e santa, esposa de Zacarias, grávida de São João Batista, reconhece o quão bem-aventurada é a jovem Virgem Maria, que foi até sua casa para lhe servir, ao afirmar: de onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Concluiu Isabel: pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. No Gólgota, quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse a ela: mãe, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: filho, eis aí tua mãe. O apóstolo São João, aos pés da cruz, representava todos os discípulos. Neste momento, Jesus consagrou sua mãe, a mãe espiritual de todos os apóstolos. Mas ainda São João representava também todos os homens e mulheres fiéis de todos os lugares e de todos os tempos, que, a partir daquele momento, teria Maria Santíssima como sua mãe espiritual. São João, no livro do Apocalipse, registrou sua visão. Apareceu em seguida um grande sinal no céu: uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Esta visão contempla a assunção de Nossa Senhora, a sua glorificação, pois o apóstolo contempla revestida de sol, já estabelecida desde agora na glória prometida pelo seu Filho, quando diz: os justos resplandecerão como o sol. Confirma incontestavelmente sua realeza espiritual, pois ela se apresenta coroada com 12 estrelas que representam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. É, portanto, rainha do Antigo e do Novo Testamento, nossa rainha e rainha para toda a eternidade.
Querida e amada Mãe, Virgem Maria Santíssima, nós, apostólicos, humildemente lhe apresentamos nossos louvores e adoração, recordando seu grande ministério, sua gloriosa assunção aos céus. Santa Mãe, derrama sobre nós sua bênção maternal e nos abrace e nos envolve com sua proteção e amor. De mãe, para que possamos cumprir nossa missão de filhos de Deus nesta igreja e elevar igualmente o nome de seu Filho Jesus, nosso Salvador, do Consolador, a Santa Vó Rosa e do Santo Pastor, nosso irmão Aldo, que a Senhora tanto os ajudou nesta terra. Adoramos-te hoje e para todo sempre, ó Santa e Rainha Mãe Santíssima, Virgem Maria. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, aí está a linda mensagem sobre a assunção de nossa bondosa Mãe Maria Santíssima, Mãe do Filho de Deus, Mãe de todos os filhos de Deus nesta terra, e acima de tudo, Mãe da Igreja Apostólica, meus irmãos. Que palavra extraordinária nós termos a Rainha dos Céus, que viveu nesta terra há mais de 2000 anos atrás, ser a mãe por excelência desta Igreja Apostólica. É muito extraordinário saber dessas coisas. E tudo isso, irmãos, foi o próprio irmão Aldo que nos deu o conhecimento desta realidade, desta Mãe de Deus. E nós, meus queridos irmãos, a partir do momento que conhecemos essa Santa Gloriosa, temos que dar um valor magnífico a ela, porque ela é uma santa de grande poder, apesar que uma parte da humanidade não a conhece, não dá o mínimo de valor, o qual esta nossa gloriosa Mãe recebe e precisa ser dada a ela, porque ela é mais do que merecedora. Por isso, meus irmãos, precisamos fazer tudo para honrar, glorificar esta Mãe poderosa e fazer a nossa parte para adorá-la e reverenciar em todo o nosso viver. Porque já imaginaram, os irmãos, quanto essa mãe sofreu por causa desta humanidade? Quanto ela trabalhou para que esta humanidade não deixasse o nome de seu Filho Jesus cair por terra? Jesus, irmãos, subiu aos céus, e passado alguns anos ou alguns séculos, se não fosse essa Mãe gloriosa cuidar da sua doutrina, do seu nome aqui nessa terra, irmãos, o nome de Jesus e a sua doutrina teria também caído por terra, porque a humanidade não se importa muito com a religião. Então nós, povo apostólico, hoje, irmãos, guardados e amparados por essa gloriosa Mãe, que foi levada aos céus de corpo e alma. Veja, irmãos, o tamanho, o mérito desta Mãe nossa. E além de tudo, meus queridos irmãos, ela cuidou, ou melhor dizendo, ela cooperou muito e muito na formação da Igreja Apostólica, e principalmente na formação desses dois santos contemporâneos que temos a nossa igreja. Nossa, em primeiro lugar, nossa querida Vó Rosa, o nosso Consolador, e em segundo lugar, o nosso querido profeta irmão Aldo. Segundo os nossos conhecimentos, Maria Santíssima foi designada por Deus nosso Pai, irmãos, para vir tomar conta da Santa Vó Rosa, ainda no ventre da mãe. Olha, irmãos, que coisa extraordinária que Deus fez nesta terra, e uma grande parte da humanidade não sabe disso. Essa Santa Rainha dos Céus, Rainha do Velho Testamento e do Novo, foi designada pelo próprio Pai e seu Santo Espírito para cuidar destes dois santos ainda no ventre da mãe,
porque era a ordem de Deus, porque era uma criança que tinha grandes e preciosos dons do Espírito Santo do Pai, para chegar aonde eles chegaram. Chegou o Espírito Consolador a Santa Avó Rosa, e em segunda parte chegou o nosso querido irmão Aldo, o pastor que Jesus prometera, que haveria um só rebanho e um só pastor. Então completou ali, irmãos, a obra de Deus nesta terra, as duas mais difíceis promessas para ser cumpridas, porque até então, irmãos, Deus, Jesus, o seu Filho amado, o nosso eterno Salvador, andou por esse mundo afora, procurando alguém que poderia ser o Consolador, e não encontrou. E também muito menos o pastor, porque a Santa Avó mostrou para um grupo de pastores, que no meio de nossa igreja, naquela época, né, não tinha nenhum pastor com os dons que ela precisava, os itens de dom que ela precisaria para ser o Consolador. Então, irmãos, caiu sobre uma pessoa que eu acho que a igreja não pensava que seria ele, nosso querido profeta irmão Aldo. Então nasceram os dois, ambos criados para este fim, para que a igreja apostólica pudesse prosseguir em marcha firme e gloriosa, para poder voltar a ter novamente nesta terra o tabernáculo de Deus, e Deus pudesse ter aqui nesta terra, meus queridos irmãos, um povo a quem Ele pudesse habitar no meio, a morar no coração deste povo e abençoá-lo com grandes bênçãos. Porque até então, meus queridos irmãos, antes da igreja apostólica, Deus sempre tomou conta da humanidade, sempre tomou conta. Por quê? Porque senão o inimigo de nossas almas, o inimigo dele, Deus também teria colocado fogo já nesse mundo, não existia mais. Então Deus toma conta da humanidade, porque é Ele que tem que consumar o juízo, e não o nosso inimigo. Então vejam, irmãos, andando pelo mundo afora, andando, no modo de dizer, né, irmãos, que os anjos, Jesus, nosso Pai Celestial, Ele tem muita facilidade de locomover. É coisa de instante, vem aqui na terra, coisa de instante volta para os céus. Por isso, meus irmãos, esse santo de Deus, que tudo fez, lutou por 44 anos em nosso favor nesta terra, nesta igreja apostólica, nesse tabernáculo do Pai, para que nós, o seu povo, pudesse ser hoje cheio de paz, cheio de alegria, ter a felicidade que existe no Espírito Santo do Pai, e não uma felicidade passageira. E Ele, irmãos, lutou pela nossa união, e luta até hoje, né? Sempre que o Conselho Deliberativo coloca as suas mensagens no boletim, nós vemos o irmão Aldo lutando ainda pela união do povo apostólico. E não pode, irmãos, existir a desunião, um procurar separar do outro. Eu não combino com esse, eu não gosto daquele, eu tenho um pouco de raiva desse. Meus queridos irmãos, não estamos mais nessa época. Infelizmente, na igreja apostólica a gente conhece casos que entra por aquelas portas sagradas, pisando nessa parte do globo terrestre que foi consagrada para Deus vir aqui, e às vezes passa perto de um irmão ou de uma irmã lá na porta, na entrada, e não cumprimenta. Então, meus irmãos, temos que olhar o que foi feito por cada um de nós. E esta Santa Mãe lutou, irmãos, desde que Jesus foi para os céus. Arrebatado, Ele subiu para os céus, e a nossa mãe ficou lutando aqui, junto com os apóstolos. Ela foi mãe dos apóstolos. Quando as lutas aglomeravam com eles, parecia ser invencíveis, eles procuravam-na para ser aconselhado por ela, porque eles tinham toda a confiança que ela era como se fosse um anjo do céu, irmãos, no meio deles.
Eles procuravam-na para poder tomar as suas opiniões e ela dar a palavra de consolo, de conforto e de coragem, de bom ânimo para seguir em frente, não abandonando o ministério que Jesus lhes concedeu. E eles cumpriram, irmãos, tudo que prometeram para o Mestre Jesus, eles fizeram. Hoje estão lá nos céus, desfrutando dos seus galardões de vir a esta terra, junto com essa mãe gloriosa. Então, irmãos, vejam que tudo que nós fizermos pela Igreja Apostólica, pelo reino dos céus nesta terra, é pouco, porque a dívida nossa com o reino dos céus é muito grande. Pode ter alguém na Igreja Apostólica que não considera assim, mas já pensaram, irmãos, uma pequena bênção do reino dos céus que recai sobre cada um de nós, quanto vale? Para Deus é muito fácil. Agora, para nós recebermos, precisamos do mérito. E clamarmos, irmãos, é mais do que justo e mais do que certo por esta gloriosa mãe, que teve a honra de subir aos céus, como já falei, de corpo e alma, e apresentar-se diante do Pai Celestial. E outra coisa mais linda, irmãos, que aconteceu com essa mãe gloriosa: participar da corte celestial. Lá ela tem o seu trono, junto ao seu Filho Jesus. Então vejam, irmãos, e São João viu, quando ele subiu aos céus para trazer o livro do Apocalipse, escrevê-lo, ele viu uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e com uma estrela de 12, ou melhor, uma coroa na sua cabeça com 12 estrelas. E aí, irmãos, é a Maria Santíssima, é a nossa mãe, é a nossa mãe gloriosa. Aquelas 12 estrelas representam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos que serviram a Jesus e formaram a igreja primitiva aqui nesta terra. Então, irmãos, vejam que tudo está nas nossas mãos. Esta santa gloriosa, precisamos adorá-la, reverenciá-la, humildemente pedir as suas bênçãos gloriosas, porque até então, às vezes alguns irmãos falavam no nome de Maria Santíssima, mas saber como ela é, o poder que ela tem, o ministério dela que ela segue até hoje para proteger os seus filhos nessa terra, e até num certo ponto, irmãos, proteger até mesmo a humanidade. Como eu falei, que senão o inimigo de Deus e o nosso inimigo já teria colocado fogo nesse mundo. Então, irmãos, se ela faz tudo isso, e tudo começou dela, né? Tudo começou dela. Ela, Deus predestinando-a para ser o seu Filho Jesus nesta terra. Ela nasceu, irmãos, sem o pecado original. Por isso que é chamada Imaculada Conceição. Quando ela foi concebida no ventre de sua mãe, ela foi isenta do pecado original. Ele não fez parte da vida dela, porque para uma mulher gerar, irmãos, o Filho de Deus, como ele foi e é e será imaculado para todo sempre, gerar aquele corpo santíssimo, precisaria também de outro corpo santíssimo, porque senão ficava contaminado, igual a nós outros. Quando nascemos com o pecado original, exceto aqueles que nascem na Igreja Apostólica, né? Filho de pais apostólicos, santificados e fiéis. Nossa mãe nasceu predestinada para isso, e hoje está nos céus gozando de seus galardões celestiais, para poder ajudar nosso povo nesta terra, junto com a Santa Vó Rosa, junto com o profeta Irmão Aldo, os santos apóstolos, santos profetas, anjos da glória de nosso Deus, estão todos aqui a nosso dispor. É só clamarmos, se merecermos as suas bênçãos, tenho absoluta certeza que receberemos. Então, meus irmãos, vamos colocar a doutrina
a disciplina e o que o irmão Aldo nos ensinou sobre essa santa poderosa. E saber que um dia, num passado bem longínquo, ela subiu aos céus de corpo e alma para agradecer diretamente a Deus, nosso Pai, pelos seus galardões e por ser a mãe do filho do Pai, né? Por isso, meus irmãos, ajudem-na. Leio aqui o último parágrafo do nosso boletim para nós encerrarmos nossa reunião. Querida e amada Mãe Virgem Maria Santíssima, nós, apostólico, humildemente lhe apresentamos nossos louvores e adoração, recordando seu grande ministério e sua gloriosa assunção aos céus. Santa Mãe, derrame sobre nós sua bênção maternal e nos abrace e envolve com sua proteção e amor de mãe, para que possamos cumprir nossa missão de filhos de Deus nesta igreja e elevar igualmente o nome de seu Filho Jesus, nosso Salvador, do Consolador, a Santa Avó Rosa e do Santo Pastor, nosso Santo Irmão Aldo, que a Senhora tanto os ajudou nesta terra. Adoramos-te hoje e para todo sempre, ó Santa e Rainha, Mãe Santíssima Virgem Maria. Aí está, meus queridos irmãos, nossa gratidão, nosso louvor e adoração a esta gloriosa Mãe. E muito agradecidos, meus ilustres irmãos, pelo que ela fez, pelo que ela foi em nosso favor nessa terra e pelo que ela fez no passado, fez no presente e faz até hoje por esse povo apostólico. Repito eu, cuidou da Santa Avó Rosa e do profeta irmão Aldo no ventre das suas mães, para que pudesse chegar onde chegaram, receber os seus galardões e cuidar do povo de Deus nesta terra. E aqui estamos, irmãos, triunfantes. Tudo devemos ao reino dos céus e a esses três santos: Maria Santíssima, Santa Avó Rosa e o profeta irmão Aldo. Por que não dizer de Jesus, né? Mas Jesus veio e restaurou tudo, então ele também merece o nosso amor, nossa adoração, nosso louvor, e não somente numa reunião como esta de oração. Vamos falar um pouquinho, irmãos, de oração, né? Que estamos partindo para lá. Irmãos, a oração é uma arma super poderosa que Deus nosso Pai nos deu. Deu a quem? Deu seus filhos aqui nesta terra, para que a sua oração fosse como uma arma contra o mal, orando com fé, com confiança, com certeza que sua oração é ouvida por esse Pai Criador, poderoso, e também pelos seus santos, seria ouvido. Então, nós, com as nossas orações, nós podemos evitar todo o mal. E tendo essa certeza que a nossa oração sobe, não somente até o teto, mas subirá até o trono do Criador, e também do trono dos seus santos poderosíssimos, podemos ter certeza que o mal se afastará, porque, como disse, esta arma é de um superpoder. Basta nós fazermos com justiça, com boa vontade, para movimentar a nossa fé, a nossa alegria, a nossa satisfação de adorar a Deus e aos seus santos. Por isso, meus queridos irmãos, fica em vossos corações esta mensagem da Santa Avó Rosa e do profeta irmão Aldo sobre a nossa gloriosa Mãe Maria Santíssima. Agradeço a todos pela sua atenção, seu silêncio, a sua reverência. Agradeço também da mesma forma os nossos queridos irmãos internautas que muito nos ajudam com a sua audiência. Sejam abençoados também pela Santa Avó Rosa, pelo profeta irmão Aldo e também por Maria Santíssima, a nossa gloriosíssima Mãe Celestial. Convido a igreja para se colocar em pé, por gentileza, para iniciarmos a parte da oração.
cantando do Inário, o número 107, intitulado Glorificação. Todos podem fazer a sua oração individual. Peça com muita fé o que está precisando na sua vida material e espiritual, porque a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, vai nos atender. Mas peça com bastante fé. Não fique com vergonha de falar os seus problemas para esta Santa e para Deus nosso Pai, e principalmente para o seu Santo Espírito, que está aqui junto conosco. Podem orar. Vamos cantar do Inário também, 230, Glórias ao Poder Celeste. Agradecemos pela
Muito bem, meus irmãos, agradeço mais uma vez a toda a igreja, principalmente os meus colegas de ministério e também o coral, pelo brilho que deram à Santa Reunião com suas apresentações. O meu muito obrigado, continue com esse ânimo, com essa coragem para servir a nossa querida Vó Rosa, nosso irmão Aldo, Maria Santíssima e a todo o poder celestial. Amém. Oremos para encerrar. Santíssima e gloriosa Vó Rosa, nosso poderoso Espírito Consolador, não temos palavras, querida avó, para agradecer à Senhora, ao Santo Irmão Aldo, a Jesus, a Maria Santíssima e a todo o poder do nosso Criador, nosso Pai Celeste. Agradecemos à Senhora, Santa Mãe, pelos méritos, pelo ministério que a Senhora exerce até hoje, cuidando da Igreja Apostólica, ajudando o nosso povo, aonde estiver, seja no meio do mato, nos sertões, aonde estiverem, a tua graça, a tua bênção está com eles, porque a Senhora é uma santa de grande poder, juntamente com a Santa Vó Rosa e o profeta Irmão Aldo. São cuidadores desse povo apostólico e também dos internautas, ó Irmão Aldo. Ajuda o Senhor e a Senhora Santa Vó, para que os internautas também tenham a tua graça, tenham a tua proteção, e vivam para sempre neste santo caminho, nesta terra até o dia que Deus quiser, para um dia, quando findar esta missão nossa, podermos morar na glória celestial. E aqui, Santa Vó Rosa, nessa caixinha de pedidos de oração, muitos nomes escritos aqui foram colocados, cujos nomes é desta família apostólica, ou talvez não, é de amigos desta família que pediram para trazer os seus nomes, porque sabem que aqui tem um santo poderoso e uma santa poderosa, e o reino dos céus atua grandemente nas nossas vidas e pode atingir na sua vida também, resolvendo os problemas, seja ele doença, financeiro ou familiar. Tua bênção, tua proteção esteja com todos os internautas também, da mesma hora, da mesma maneira. Receba, meus queridos irmãos, estas bênçãos, e os nossos irmãos apostólicos também espalhados por toda essa terra, sejam grandemente abençoados e protegidos, e quando puderem, frequente as nossas reuniões ou visite a nossa sede. Tua proteção celestial, Irmão Aldo, esteja com todos. E agora, meus ilustres irmãos, recebam a bênção do nosso Pai Celestial, do seu Santo Espírito, porque a nossa reunião é dedicada a Ele, Santo Espírito do Pai. Recebam a bênção desse glorioso Santo Espírito que está abençoando todo o nosso povo de um modo geral. E assim, a bênção de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do profeta Irmão Aldo. Tenham saúde, tenham vida e vivam de eternidade em eternidade. Amém.